Oi pessoal, Ebenezer, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Este é o canal da Mine Ana. Primeiro, desculpa pelo sumiço. Eu peço muitas desculpas, sinceramente falando. Tenho que deixar de pedir desculpa e criar mais conteúdo. Pois é, hoje mais uma vez eu estou aqui para falarmos sobre um tema que eu gosto muito, da nossa rubrica, que é o Palavra Descomplicada. Para quem não sabe, é novo, seja muito bem-vindo às minhas redes sociais. Me siga para mais dicas, curta muito e compartilhe para que mais pessoas, principalmente, possam ter acesso aos vídeos do Palavra Descomplicada e possam então ter a sua vida mais descomplicada e edificada. Pois é, Palavra Descomplicada é uma rubrica a qual eu trago um pouquinho daquilo que é a Palavra de Deus para os nossos corações e então lanço a semente para que possa encontrar uma terra arável, arável, e então possa crescer e florescer. Pois é, no Palavra Descomplicada de hoje nós vamos falar de um tema que eu gosto muito, que é a juventude e Deus. O que é então isso de juventude e Deus? Jovens. Eu sou jovem, você é jovem, nós todos somos jovens. A minha produção não é jovem, ainda está a entrar para a juventude. Ainda falta muito, mas pronto. Então, jovem, a palavra descomplicada de hoje é para si, jovem. Não só para os jovens que já são cristãos, como eu, mas para os jovens que ainda não são cristãos e que desejam então enveredar no caminho da cristandade ou no serviço de Cristo. Pois é, esse é um tema muito bonito que num outro fórum também eu gostaria de falar mais sobre ele. No entanto, hoje vamos falar então aquilo que é a juventude e Deus. Por quê que eu sinto necessidade de falar sobre esse tema? Porque tem ainda muito daquilo que é o misticismo acerca de ser jovem, acerca de servir a Deus. As pessoas normalmente pensam que quando tu és jovem, tu tens que farrar, bodar, tem que não sei o que. Pensam nisso. E eu não censuro quem pense desta maneira, mas diz a Bíblia que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E eu não censuro por quê? Porque eu também sou jovem e numa outra esfera eu também já fui, não que fui pouco cristã. Até porque eu sempre fui cristã a minha vida toda, né? Mas eu não estive tão firmada na palavra e eu achava certas coisas da juventude normais. Que agora, com o entendimento que eu tenho da palavra e com a graça do Espírito Santo, eu tenho podido peneirar as coisas e saber o que é me lícito, mas o que não me convém. Pois é, muito bem. Para falar sobre isso, eu fiz aqui uns apontamentos no meu caderno dos devos, que diz: a juventude é uma época crucial nas nossas vidas, pois é onde vamos efetuar o nosso real posicionamento após a infância e antes da velhice. Como vamos mesmo falar sobre a palavra de Deus, por que não começamos por ler um versículo-chave? Está no livro de Eclesiastes. Vamos lá ver o livro de Eclesiastes. Eclesiastes está depois de Provérbios. Um livro bem escondido, ok? Que diz assim. Eclesiastes 12:1, que diz: a epígrafe desse capítulo é: a mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. Capítulo 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Isto por quê? Porque é muito importante, enquanto nós somos jovens, lembrarmos então daquilo que é a nossa missão aqui na Terra. E parte da nossa missão na Terra é estabelecer não só a comunhão com Cristo, mas também frutificar naquilo que é então a nossa comunhão com Ele. Porque se nós estamos na videira, nós temos que dar os frutos. E diz a Bíblia também que pelos seus frutos os conheceremos. Então, se eu sou um jovem que serve a Cristo, eu tenho que exatamente mostrar ou demonstrar aqueles que são os meus frutos em Cristo Jesus, para que aqueles que não servem a Cristo possam então espelhar-se nestes meus frutos e possam ver naquilo uma maneira de conversão ou uma maneira de então serem influenciados para aquele que é o serviço de Cristo. Por quê? Porque enquanto nós somos jovens, nós temos uma vida dessa maneira e quando
Cristo vier, nós teremos de justificar então aquilo que foi a nossa mocidade aqui na terra. Porque aqui diz que lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venham dizer, não tenho neles contentamento. Pois é. Vamos ver mais um pouco das minhas anotações acerca do nosso capítulo base. Diz também que Deus aqui aparece como a sua palavra e o seu posicionamento para que então nos ensine qual deve ser o posicionamento a ser tomado por nós mediante aquilo que é a sua palavra. Deus exorta-nos a preparar-se, ou seja, a prevenir-se, porque o prevenir aqui aparece como antecipação. O prevenir é para que então depois nós não tenhamos a necessidade de remediar aquilo que fomos na mocidade, ou seja, para que nós não cheguemos na velhice e pensemos, uau, se eu pudesse, eu não seria jovem daquela maneira. Se eu pudesse, eu não teria agido assim. Se eu pudesse, eu não teria feito isso. Para que não existam esses tantos se eu pudesse, se eu pudesse, se eu pudesse. Deus exorta-nos a prevenir-se e a preparar-se então na nossa mocidade, lembrando-nos sempre dele. Também, como podemos verificar em Eclesiastes 11:10, que diz: afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. É importante que nós saibamos que a adolescência, e principalmente a juventude, que é o nosso tema aqui hoje, são vaidade. O rei Salomão, quando falava em Eclesiastes, ele, não sei porquê, mas ele sempre tinha o cuidado de dizer que certas coisas que nós achamos, uau, show de bola, são meras vaidades. E a juventude é uma delas, por quê? Porque nós podemos pensar, uau, eu sou jovem, eu posso fazer tudo o que eu quiser, eu posso botar para quebrar, como dizem os brasileiros, eu posso fazer não sei o quê. Mas nós não podemos nos esquecer que tudo isso é vaidade. Porque as verdadeiras coisas, ou o mais importante no meio disso tudo, é afastarmos a ira do nosso coração e remover da nossa carne o mal. Porque nós não podemos fazer certas coisas e culpar apenas a juventude por estarmos a ter certos posicionamentos ou por estarmos a agir de certas maneiras. Como nós podemos ver aqui, eu separei alguns pontos que falam acerca do chamado de Deus para os jovens e a comunhão com Ele. Ou seja, os pontos que eu separei ajudam-nos a lembrar qual deve ser o nosso posicionamento perante a juventude. Começando pelo ponto número 1, que diz que nós temos que ser obedientes. Isso está em 1 de Pedro 5:5. Diz que nós devemos obedecer não só a Deus, mas os mais velhos também. Ou seja, por sermos jovens, não devemos achar que nós podemos tudo, que nós devemos faltar respeito aos nossos superiores, que nós não devemos respeitar o nosso Criador. Isto está na Bíblia e é um ponto-chave para aquilo que é o nosso ministério e comunhão da juventude com Deus. Segundo ponto, devemos manter pura a nossa conduta. Eu já falei disso no princípio do vídeo, acerca das coisas que nos são lícitas, mas não nos convém. Que está em Salmos 119, número 9. Ou seja, o jovem, que é um jovem que vive a vida com Deus, tem de manter sã, pura e reta a sua conduta. Não só para servir de exemplo aos outros jovens, mas também para, como é que é o termo? Salvaguardar aquilo que é a sua relação com Deus. Porque a Bíblia diz que o pecado afasta-nos de Deus. É como se o pecado criasse um abismo entre nós e Deus. E só vocês veem que quando nós cometemos certos erros ou quando nós pecamos de alguma maneira, nós nos sentimos maus, sentimos que ficamos, parece, com vergonha de orar, sentimos o coração dorido. Uau, será que Deus vai se orgulhar de mim com isso? O que Deus acha disso? Como é que eu volto para Deus? Me sinto muito mal, tá vendo? São coisas que mancham a nossa conduta e criam esse abismo entre nós e Deus. O terceiro ponto é fugindo dos desejos malignos da juventude. Esse ponto está totalmente interligado com o ponto anterior. E este ponto podemos verificar no capítulo número 2, versículo 22 de 2 de Timóteo, que diz que nós devemos então fugir dos desejos malignos da juventude. Deixa-me só ver aqui rapidamente. 2 de Timóteo 2:22.
2 Timóteo 2, versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Aqui, como nós podemos ver na última parte do nosso versículo, também nos é exortado a termos atenção àquilo então que é nosso meio, que nos circunda, as nossas companhias. Ou seja, nós devemos salvaguardar inteiro ao nosso lado amigos e companhias que nos ajudem a fortificar a nossa fé e não só também companhias que tenham a paz e um coração puro e invocam ao Senhor. Não digo que com isso você não pode ter amigos que não sirvam a Deus. Não. Você pode ter amigos que sirvam a Deus, até porque Deus, se a nós próprios nos dá o livre-arbítrio, não é que nós tenhamos que chegar a alguém e apontar uma arma na cabeça, fulano se converte, senão não vai ser mais um amigo. Não, está errado. Pelos nossos amigos que ainda não servem ao Senhor, nós devemos orar por eles, porque a Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas sim pelo poder do Espírito Santo. Nós devemos orar pelos nossos amigos e, acima de tudo, ser boas companhias para eles e demonstrar a palavra do Senhor não só com letras, com palavras, mas com atitudes. E no momento certo, com certeza a semente que lhes é lançada sempre florescerá nos seus corações e produzirá frutos, e frutos dignos de arrependimento. Mas todo cuidado é pouco. O último ponto que diz acerca do nosso ministério de comunhão com Deus é sendo exemplo para os outros. Também está em Timóteo, mas em 1 Timóteos 4:12. 1 Timóteos 1 Timóteo, versículo 4, capítulo 4, versículo 12. Ninguém despreza a tua mocidade, mas se o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Ou seja, queridos jovens, o tema de hoje é curtinho, mas é bastante amplo naquilo que é o seu entendimento. Mas eu gostaria que com essa palavra descomplicada de hoje, nós nos atenhamos naquilo que é o mais importante, que é a nossa juventude com Deus. Saber que enquanto nós somos jovens, nós somos responsáveis por traçar o nosso caminho aqui, porque para que no futuro nós não nos venhamos a arrepender de coisas que nós podíamos ter mudado. Ou seja, prevenir para não termos que remediar. E saber também que enquanto jovens, e que se dizem jovens que servem a Deus, jovens cristãos, têm de ser exemplo de reta, pura e boa conduta naqueles que são então jovens que nos rodeiam, e não só para que com o nosso comportamento nós atraamos mais pessoas para o Senhor, mas também porque é o que deve acontecer. Porque a Bíblia diz em Eclesiastes, nós lemos lá no princípio, que nós temos que lembrar do Senhor na nossa mocidade, porque no futuro nós não queremos nos arrepender. E com certeza no futuro Deus vai perguntar o que você andou a fazer na tua mocidade. Como é que você agiu? Como é que você se comportou? Como é que você se posicionou? Pois é. Pense nisso, não se esqueça. Essa é a palavra descomplicada do dia de hoje. Espero que possam então aprender alguma coisa com ela, possam reter. Eu estou meio enferrujada porque eu nunca mais fiz isso, mas eu voltei e não vou parar mais. Então, espero que possam aprender, possam partilhar com mais pessoas, para que mais pessoas possam conhecer essa palavra descomplicada. Deixe o seu like, o seu comentário e me diga aí embaixo qual é a sua maior dificuldade nessa trajetória com Deus enquanto jovem. Como foi você no passado e como é você agora? Como é que você se vê no futuro, nessa tua trajetória de servir a Deus na juventude? Quais são as suas maiores dificuldades? Quais são os teus ganhos? Escreva aí que eu quero ler tudinho. Pois é. Que o Senhor possa abençoar todos vocês, que essa palavra possa florescer nos vossos corações. Beijinhos e até o próximo vídeo.